Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu vou repetir tudo. Boa noite a todos. Como estão? Bem? Obrigada. Espero que estejam todos bem. Parece que estamos aqui com problemas. Não estamos com problemas nenhum, afinal já está toda a gente aqui. Há muitas pessoas. Boas noites. Espero que estejam bem, que estejam felizes, que tenham passado um bom dia. E, portanto, que me estejam a ver, não é? E que tenham passado uma boa noite, já que eu não passei. Hoje é a 56ª jornada de oração e então nós dizemos boa noite a todos e perguntamos se está tudo bem. Está tudo bem por aí? Está tudo bem, muitíssimo bem. Estão todos bem. É aqui Espero que estejam todos bem, que eu também estou, me parece a mim. Menina Fernanda Godinho hoje é a maior fã, por isso faz favor, tem que... Estás a ver? Eu estou. Olá, como estás, João Manuel? Olá, Helena. Ana Paula continua também, a Túlia continua a ser a maior fã. A Helena Martins. 58ª, sim senhora, muito bem, estão todos muito atentos. Os maiores fãs têm que explicar, e quando eu estou a falar, se virem que eu me esqueci de alguma coisa, ou que fiquei num sítio, que estou à procura de uma palavra, sejam vocês logo a dizer, está bem? Porque às vezes estou ligado lá a uma coisa interessante, e às vezes as coisas não correm tão bem como eu gostaria. Porque eu não posso estar de maneira nenhuma hoje. Hoje é terça-feira. Vê se não nos esquecemos todos que é terça-feira. Deixem-me aqui só constatar mais um bocadinho isto que estava mal. Espero que os vossos trabalhos estejam a correr bem. Espero que tudo em vocês esteja a correr bem. Que vocês estejam mesmo... estejam todos bem. E que nos vossos trabalhos que não haja perigo nenhum e que possam... Olá, Carlos. Boa noite. E que possam, na verdade... boa noite, filha. Hoje também és a maior fã, por isso hoje tens que ver, tens que fazer... Vai ao meu Facebook fazer as partilhas. Sim, senhora. Olá, boa noite a todos. Portanto, o Facebook escolhe os maiores fãs para cada dia. Portanto, vejam lá se portam bem. Deixem-me aqui só fazer uma ligação, uma chamada assim. Espero que estejam. Já estamos a começar a ficar todos bem. Hoje foi os meus 10 minutos de atraso. 10 minutos, quase 20. Quase. Foi 10 minutos. Sempre digo 10 minutos menos 10 minutos. Que é para eu começar aqui, mas tenho que ver umas coisas aqui. Sim, senhora, está tudo muito bem. Estamos todos reunidos. Ao menos sabemos estar reunidos. Vamos ver então nesta 50ª jornada de oração. Eu não tenho visto os números estes últimos dias dos nossos coisas, mas tenho visto que tem havido fogos em Portugal. Isso me incomoda. Não gosto que haja fogos em Portugal. Tem que haver, não é? Mas eu acho que podíamos evitar os fogos em Portugal. Que era a melhor coisa que se podia fazer, era evitar os fogos em Portugal. Ver se não ponham o fogo agora, se põem em outras alturas, não é? Outras alturas também não é pôr fogo, não tem que pôr fogo, porque senão cada pessoa que fosse pôr fogo havia de se queimar, que era por causa das coisas. Não concordam comigo? Primeiro nem que fosse a ponta de um dedo, assim sabíamos que é que estava a pôr o fogo, é que era giro. Pronto, sei que tem havido alguns fogos em Portugal, portanto não pode haver um bocadinho de sol, que agora precisávamos tanto do sol só para nos espantar o vírus. Espantar o vírus, tanto sol, não era preciso haver fogos. Por isso, nós temos que querer o sol
e faz favor portanto, aquelas pessoas que querem deitar que querem deitar os fogos, tenham cuidado, não deitem os fogos, porque agora não pode-se deitar a todos. Olá, Mónica, hoje também és a maior fã, por isso tens que fazer muitas partilhas, vá. Então, é assim, as pessoas já estão com aquela coisa dos fogos sem necessidade nenhuma. Eu não acho piada nenhuma as pessoas estarem com os fogos. Porque o sol é preciso, mas não é para pôr fogo. O sol é preciso para limpar todo este ambiente. Fátima tem fogo e nas redondezas, vê? Logo em Fátima, não é? Olá, Paulo. Espero que estejas bem. Então, os fogos não... Eu não gosto nada dessas coisas dos fogos. Mas começa o calor, começam logo a incendiar os fogos. Começam logo a haver fogos. Não pode... Olha, a Ana Paula também é como eu. Não gosta nada dessas coisas. Nós precisamos do sol, não é para haver fogos. É para haver, mas é harmonia no ambiente, para vocês também irem à praia, apanharem um bocadinho de sol com o devido distanciamento, e também para vocês, de alguma forma, fazerem uma coisa interessante, que é olharem para a floresta, irem para o meio da floresta, mas não para deitar fogos. Aí começam todos a tomar conta dos pinhais lá ao pé das vossas casas. Eu tomo conta destes, e quem quiser tomar conta comigo, que é para ver se não temos tantos fogos este ano em Portugal, porque isto não é nada de bom. Não é de bom porque já temos com que nos preocupar. Depois mandamos os bombeiros pagar os fogos e ainda os bombeiros ficam contaminados com o vírus por causa disso. Portanto, vejam lá e não sejam tontos. Não andam para aí. Não estou a dizer que são vocês. O universo que parla a essas pessoas para não haver o deitar fogos. E pronto, mais uma vez, na 58ª Jornada de Oração, a nossa intenção é unir-nos a muitas pessoas que estão em oração neste momento e noutros momentos seguintes e noutros momentos anteriores que já tiveram. Para quê? Para as nossas orações, independentemente de serem católicos, de serem evangelistas, de serem de que religião, doutrina, filosofia, seita, do que é que do que é que quer que sejam, estarmos todos unidos num só sentido, que é a oração através da oração nós criarmos as condições necessárias para que alguns homens e mulheres sejam intuídos da melhor forma de nos dar as instruções como melhor fazer e de arranjar a medicação, a medicação normal e a vacina para controlar-se então esta pandemia. Parece-me que no Brasil está muito mal, não sei, não tenho visto, porque eu agora não tenho visto nada, mas dá-me impressão, na Índia também está muito mal, e há assim uns países mais pobres que também está muito mal, e então, boa noite, meu também grande amigo, não é? Há tanto tempo que não te vejo, nem sei se... Eu pensava que tu até já tinhas morrido. Mas vá lá, não morreste. Ainda estás vivo. Ainda bem. Pronto. Então, boa noite, Silvio. Estás muito longe, de certeza. Porque a palavra boa noite é assim tão coisa. Espero que estejas bem e que não haja para aí fogos e nem vírus. Onde quer que estejas. Então, vamos todos a tomar atenção, não é? Principalmente para nem haver tantos fogos e para também conseguirmos, de alguma forma, pronto, não é só no verão que me interessa, é que no próximo inverno não tenhamos os mesmos problemas, um release também, que eu também mando, não tenhamos os mesmos problemas que tivemos agora. Não tenhamos os mesmos. Vês, a Inglaterra está péssimo e há de haver outros países que está muito mal. Brasil, muito mal mesmo, vês? Eu ainda não tinha visto, mas eu senti que o Brasil estava muito mal e a Índia também está, e alguns países asiáticos também estão muito maus. Então, o que era bom era tudo acalmar,
tudo serenar, mas também que no próximo inverno não tivéssemos uma surpresa desagradável. Pronto. E a ideia das jornadas de oração de todo o mundo é fazer com que as coisas se acalmem e com que vocês, nós que somos todos uns conhecidos dos outros, pelo menos tenhamos uma certa afinidade para estarmos todos em sintonia, de modo a que possamos criar sobre nós a proteção necessária e a proteção necessária sobre nós e sobre aqueles que nos rodeiam. Evidentemente, se cada um fizer o seu trabalho fica feitinho. E isso é bom. Agora, não acho graça, não acharei graça os fogos. Isso não acho graça porque não estou a ver assim como é que se pode... Olha, a Patrícia Aribi está a dizer que está há 50 dias reclusa em casa. Agora já não é preciso a gente cometer nenhuma coisa para estarmos fechados. E é do Brasil, não é, Patrícia? Portanto, Verinha, também beijinhos, Andreia também. Muitos beijinhos a todos e, portanto, façam isso que eu estou a pedir. Vejam lá se unem para haver poucos fogos, porque senão arde ao pé das nossas casas, não é nada bom. Então também tentamos fazer tentamos sempre fazer realmente uma boa noite. Pronto, vês, eu disse logo que a Patrícia era Aribe, era do Brasil. 50 dias é muito tempo. Então, portanto, nós temos que pois, que os focos não se deem, pelo menos, não é? Ainda não estamos naquela coisa de desastre, mas já começou logo, mal que houve sol, até parece que o sol aqueceu alguma coisa na Terra e explodiu os focos todos. Isso não, também não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. As pessoas têm que ter mais respeito pela natureza e nós precisamos das árvores e precisamos ter paz, precisamos que o nosso ar seja respirável e precisamos que o nosso ar nos ajude também a combater esta pandemia. Por isso temos que respeitar para sermos respeitados. Temos que realmente sabermos temos que realmente sabermos nos comportar mesmo para nós conseguirmos, mas conseguirmos mesmo de verdade, conseguirmos ultrapassar toda esta crise. Porque às vezes os comportamentos que têm havido ultimamente parece que já passou tudo, mas não, nem a missa vai no adro. Agora, aqui há umas jornadas de oração, vos disse que havia uma vacina que deveria estar pronta em determinada altura e essa vacina vai estar pronta em determinada altura e vai chegar a muitos lugares do mundo e as pessoas vão se poder vacinar. Só que é a mesma coisa, não é só realmente vá toda a gente a olhar para a Patrícia porque ela está a dizer que tem 2 filhas que são enfermeiras e que estão na linha da frente. Vá que é para ela ser ajudada. As filhas delas protegidas. Se ela está a pedir, nós temos a obrigação de realmente fazer alguma coisa. Então, eu quereria que houvesse mais paz, sim, mais serenidade e que houvesse mais respeito da parte das pessoas para, então, este ano não haver tanto foco como nos outros anos. E se não houvesse nenhum, melhor ainda, porque isso também não prejudicava muito ou isso não faz crescer a economia, pelo contrário, ainda nos dá mais problemas, portanto não prejudicava muito a economia. E também temos que primeiro ver a nossa saúde e depois a economia. Então, nós, muitas vezes, o nosso despegamento das coisas, muitas vezes, faz com que nós, de alguma forma, pois também sejamos responsáveis por todas essas coisas. Em todas as coisas da vida, nós, os mais velhos e os mais novos também começam-se a perceber
acontece uma coisa muito interessante. Quando nós, de alguma forma, começamos a afinizar-se com determinado tipo de pessoas, é natural que esse determinado tipo de pessoas, não é no mau sentido, é natural que nós começamos também a vivenciar as mesmas experiências que essas pessoas. Portanto, se nós estamos muito ligados com pessoas que são negativas, que são pessimistas, com pessoas que vivem a vida por viver, com pessoas, por exemplo, que são muito egoístas. Se nós estivermos sempre unidos a esse tipo de pessoas, automaticamente nós, por afinidade, também muitas vezes vamos ter comportamentos idênticos. Então o que nós temos que fazer é começarmos a chegar às pessoas que realmente tenham uma índole e uma positividade e que tenham mais sorte que nós. Sorte é uma maneira de dizer, porque a sorte não existe, mas ou seja, que estejam mais, que estejam no mesmo plano de evolução que nós e não irmos para outros planos de evolução, porque depois nós não conseguimos prender e cedemos a tentações que de outra forma nós não cederíamos. Temos que nos lembrar que muitas vezes na vida nós criamos situações por causa disso mesmo, por influência e por afinidade. Então nós temos que nos afinizar a toda uma árvore que é criativa, a toda uma árvore que dá um fruto verdejante, a toda uma árvore que tem vários ramos, que sabemos que os vários ramos vão dar frutos diferentes, com amadurecimento diferente e muitas vezes alguns ramos darão fruta um pouco mais estragado. Nós temos que fazer parte dessa árvore, mas é a árvore que tem os ramos que têm os frutos que dão bons frutos para nós também, a nossa vida decorrer com calma e serenidade e decorrer com bons frutos, para que nós tenhamos realmente bons frutos na nossa vida. Isso é uma coisa que nós podemos criar através do processo criativo, nós podemos fazer isso. Muitas vezes podemos não ter amigos e nem podemos conversar com ninguém, mas podemos imaginar e utilizamos o poder da imaginação e o poder da mente para a força mental que cada um de nós tem e a força de imaginarmos, de criarmos imaginativamente as coisas, de imaginarmos a pessoas que podem nem existir, só existem no nosso imaginário. Mas vamos criar essas pessoas que são sábias, que nos sabem dar um conselho, que criamos essas pessoas que nos sabem dizer por onde devemos ir para conseguir determinados objetivos, criamos pessoas que sejam afáveis, amáveis, que nos incutem o desenvolvimento das nossas emoções, dos nossos valores mais positivos. Criamos assim esse tipo de pessoas, esse tipo de amigos. E para que depois, no plano físico mesmo, nós fazemos isso a nível mental e para o plano físico vai passar isso mesmo que estamos a criar, para que no plano físico não nos cruzamos tantas vezes não nos cruzamos tantas vezes com a maldade, com a influência da própria maldade e com as pessoas mais negativas, porque no mundo existem pessoas muito más, existem pessoas muito boas. Eu não gosto de coisas que sejam muito, muito boas ou muito, muito más, porque os extremos ficam sempre ridículos e não é bom para ninguém, porque traz sempre desequilíbrio. Mas, pelo menos, nós ficamos com pessoas muito mais equilibradas, o que é importante para cada um de nós. Sentirmos o equilíbrio das pessoas, sentirmos a abundância das pessoas. É interessantíssimo. Há algumas seitas que têm uma psicologia de modo como lidam com os seus seguidores, que é uma psicologia de dar aquilo que tem mais falta através das palavras, de cânticos, de danças, de pregações que são focalizadas em Deus. Deus é vitorioso, Deus vence, Deus, Jesus é o melhor.
Mas a verdade é que essa, embora seja numa forma temporária, mas não deixa de ser verdade, é que essas seitas acabam por angariar para si muitos membros por causa disso, porque as pessoas, ao ir às reuniões dessas seitas, sim, têm um momento por menos de paz, e é válido esse momento de paz, sem sombra de dúvida, não é válido os outros momentos, como não é válido em lugar nenhum. Portanto, e o que nós precisamos é, quando nos cruzamos uns com os outros, ter esses momentos de paz. Se precisarmos desabafar, tentarmos desabafar, mas não sermos tão negativos, tão pessimistas. E já que estamos a desabafar, tentarmos ouvir então a outra pessoa. E quando desabafamos, tentarmos ouvir a nós próprios, que é muito importante nos ouvirmos a nós próprios. Porque nós às vezes falamos muitas coisas, dizemos muitas coisas, até falamos com muitas pessoas, mas nunca nos ouvimos. Nós não nos conseguimos ouvir. E é importante aqui, um dos sentidos, a audição é muito importante. Eu ontem vos dizia, quando fizessem a vossa introspeção, que analisassem no interior de vós e que falassem assim. Porquê? Eu acabei por explicar que ao entrar a vossa voz, os vossos pensamentos verbalizados na vossa mente novamente, vai haver uma alteração. E essa alteração tem que ser sempre para melhor, tem que ser sempre positiva, para conseguirem, de alguma forma, chegarem a um resultado coerente e a um resultado correto na vossa vida. Isto também é como quando nós fazemos a oração. Se fazemos a oração libertos, com o coração cheio, nós conseguimos atingir muito mais situações na nossa oração e conseguimos afinizar-nos, compatibilizar-nos com toda a nossa espiritualidade. Conseguimos mais fortemente, conseguimos chegar onde muitas vezes temos medo de chegar, ou não temos coragem de chegar, ou não temos força e motivação. E assim, essa motivação vai fazer com que nós conseguimos chegar lá. E o importante para nós todos é nós chegarmos mesmo lá. Porque se nós chegarmos lá, chegarmos onde nós entendemos que temos que chegar, que é bom para nós e que será bom para quem nos rodeia, é uma vitória sempre de evolução, quer a nível material, quer a nível espiritual. Por isso, nós temos que ter uma certa atenção sempre. Eu tenho, tu tens e ele tem. Temos que ter sempre uma certa atenção para, às vezes, nós nos ouvirmos quando falamos. Por exemplo, quando eu estou a conversar convosco, embora seja um monólogo, mas eu sei que é uma conversa, quando eu estou a conversar convosco, tenho sempre a tendência natural de ouvir aquilo que está a sair por mim, pela minha boca. E ouvir porquê? Porque uma parte do meu cérebro vai fazer uma análise àquilo que eu estou a dizer. E se tem fundamento ou se não tem fundamento. É como se eu, em determinado momento, me dividisse em dois. Um diz, faz, e o outro está a analisar. Para, se houver alguma coisa que tenha que ser alterada, seja alterada antes do fim da jornada da oração que estamos a fazer nesse dia, para não deixarmos incorrer em erro algumas observações que uma parte de mim está a fazer podem ser erradas. E para não ser erradas, outra parte de mim tem que estar sempre muito atenta a analisar e a ver a vida de muitas pessoas onde aquilo se encaixa para melhorar as suas próprias vidas. E é por isso que às vezes chega-se ao fim, eu estou extenuado, porque tudo se passa aqui dentro. E depois passa-se um pouco mais acima deste espaço, deste ambiente, por lá. Também, depois também tenho uma tendência muito grande, porque faz parte de mim desde que nasci, de estar ligado como com um computador muito grande, onde eu pego nas teclas e vêm algumas informações que é necessária para aquilo que eu possa estar a transmitir para todos vocês. Isto para vos dizer o quanto é importante nós nos escutarmos quando falamos. Quer quando falamos nos nossos problemas, quer quando falamos dos problemas dos outros. Escutar-nos.
Porque é que nós temos a ter aquela posição em relação ao assunto? E isso é um assunto que tem que ficar resolvido connosco logo no momento. Porque se não ficar resolvido connosco logo no momento, isso pode nos trazer problemas muito graves. São estas coisas tão pequeninas que pouca gente dá importância que fazem toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, se um de nós, seja quem for, estiver zangado com o outro e nunca tiver a coragem de falar com o outro porque é que está zangado, são duas pessoas que ficam zangadas energeticamente. Essas duas pessoas, quer que queiramos, quer não, acabam por se influenciar inconscientemente, mas de uma forma negativa e destrutiva. Ora, isso é meio caminho andado para alguns projetos, por exemplo, caírem por terra na vida das pessoas, para que alguns trabalhos, mesmo de emprego, não deem certo na vida das pessoas, para que algumas relações não deem certo na vida das pessoas. E é aí que é preciso nós estarmos sempre atentos a nós próprios, àquilo que está a passar na nossa mente e àquilo que nós acabamos por dizer, àquilo que nós acabamos por partilhar com os outros. É muito importante nos ouvirmos, porque há pessoas que têm uma necessidade muito grande de falar. Não é que elas não devam falar, elas devem falar. E às vezes mas elas devem se ouvir. E também devem ouvir os outros. Porque quem não se ouve, geralmente, vocês quando têm amigos ou pessoas conhecidas ou que trabalham com vocês, que vocês querem dizer uma coisa a essas pessoas e nem conseguem, quer dizer que essa pessoa só quer falar, mas essa pessoa nem se está a ouvir. E o melhor às vezes é nós termos uma atitude boa, que é assim: opa, ouve aquilo que tu estás a dizer. Eu estou-te a ouvir, mas eu acho que tu te deves ouvir a ti próprio. Estás a falar? Ouve também aquilo que tu estás a dizer. Porque ao mesmo tempo que pode ser algo bom para mim, também será certamente algo bom para ti. E se nós fizermos isso, nós vamos reparar que não nos zangamos tantas vezes com as pessoas. E é importante não haver a zanga no nosso seio. É importante nós não nos zangarmos. E é importante que nós não ficamos com aquele calcanhar daquilo que nos vai fazer uma impressão enorme em toda a nossa vida. Porque se isso acontecer, logo a nossa vida está aqui nada. Já não vai decorrer de modo ou segundo a programação que nós possamos fazer. Porque hay muitas coisas que nos possam ensinar, muitas, e há muita gente que pode mesmo ensinar muitas coisas. Em muitas coisas que nos possam ensinar, há uma coisa muito importante. Nós acabamos por não aprender se não soubermos nos escutar e escutar os outros. E a grande problemática é esse. Porque momentaneamente, todos conseguem compreender um bocadinho, mas é naquele momento, naquele instante, e depois para a frente. Depois de sair aquela porta, depois de sair aquela janela, depois de sair aquele espaço, a pessoa aprendeu. Essa é a questão. Portanto, a aprendizagem da pessoa continua, a aprendizagem e a evolução continua depois daquela conversa. Eu não posso ter uma conversa na Avenida 25 de Abril e chegar à Avenida 1º de Maio e esquecer-me da conversa que houve na Avenida 25 de Abril. Não posso. Eu tenho que chegar à Avenida 1º de Maio a pensar e a aprender algo, para que na Avenida 1º de Maio, aquilo que tiver que acontecer, não é? Eu já estar preparado, já saber como me hei de manifestar, como hei de agir. É muito importante as nossas ações. Vocês não sabem o importante que é. Porque as pessoas, quando olham para nós, elas miram-nos de fora para dentro. Poucas pessoas sabem mirar uma pessoa. Mirar é observar uma pessoa de dentro para fora. Então, às vezes, nós, de fora para dentro, nós temos apenas uma certa aparência. E as pessoas... É uma aparência que faz parte de todos nós. É uma aparência natural. E as pessoas só vão ver essa aparência. E se essa aparência não causar um impacto nelas, as pessoas muitas vezes nem gostam de nós. Mas se nós formos por trás e perguntarmos a essas pessoas porque é que não, ou outras pessoas perguntarem, mas porque é que não gostas daquele indivíduo, vocês vão reparar que a pessoa só vai falar sobre a aparência.
o impacto que aquele indivíduo teve naquele momento e naquela hora. Os óculos que tinha, a cor da pele, se estava barbeado, se não estava, se estava arranjado, se não estava, a roupa que tinha. Não são capazes, inclusive até que veem coisas que nem são transmitidas. Que é muitas vezes, tem a mania que é esperto, tem a mania que... Eu não estou a falar só de mim, para também possa se aplicar a mim, eu estou a falar de todos nós. Então, nós temos essa certeza, nós temos que ter muito cuidado e muita atenção para não sermos assim. Como por vezes nós ficamos muito indispostos com outras pessoas porque não somos profundos na nossa análise. Eu já tenho escutado pessoas a dizer assim, eu nunca vou falar que aquela pessoa é execrível, aquela pessoa é insuportável. Claro, quando se diz uma coisa destas, eu tenho a tendência de perguntar, mas porquê que tu achas que aquela pessoa é execrível, é insuportável? Tu conheces-la? Não, mas já viste aquela forma e assim que chegou não cumprimentou ou cumprimentou de uma forma autoritária ou isso assim. E eu costumo dizer, mas tu não conheces a pessoa de lado nenhum. Tu estás a analisar a pessoa pelo impacto que ela te causou. Quantas pessoas nos causam um bom impacto e depois de nós as conhecermos são pessoas terríveis, manipuladoras, egoístas, que estão sempre à procura de arranjar, se veem que a gente está bem, estão à procura de arranjar problemas para nós ficarmos mal. E quantas pessoas que nos causam uma má impressão e parece causam-nos má impressão e parece que não têm nada para nos dar ou para nos oferecer, são aquelas pessoas que a gente, pois quando vai na vida, no caminho da vida, nós o que é que fazemos? Nós muitas vezes nos encontramos com essas pessoas e são essas pessoas que nos vão ajudar. Enquanto do outro lado da rua passam as outras e fingem que não nos conhecem. É aqui que nós temos que ter uma certa atenção e por isso o ouvir-nos é tão giro. Evidentemente que estas coisas nos deveriam ter sido chamadas a atenção quando nós tínhamos 20 anos. 15, 17, 18, 20 anos, muitas dessas, 21, 22, 23, até aos 25 anos, nos deveriam ter sido chamada a atenção. Mas não houve a capacidade para nos chamar a atenção e a vida encarregou-se de nos ensinar. Agora, os mais jovens, que muitas vezes têm o privilégio que nós não tivemos quando éramos jovens, de lhes dizer, de saberem tudo, de terem contacto com tudo, ainda continuam com a sua personalidade talhada num só sentido, porque se julgam donos da verdade e donos da razão, e que estão sempre certos. Mas a verdade é que esses mesmos jovens são aqueles que muitas vezes ficam nas estradas por causa de irem nos seus automóveis e por causa de outras substâncias que são usadas e por causa, às vezes, de situações mal resolvidas e que eles não conseguem resolver e que vão pelas estradas da vida e se espalham ao comprido e nós depois temos que os acompanhar à última morada. Então, o meu conselho, eu gostava muito, que vocês, como pais e mães e irmãos, pudessem chamar a atenção dos mais novos para que eles percebessem que não vêm para a vida para fazer o que quiserem, que têm que saber respeitar os outros e que têm que saber respeitar a si próprios e que se querem encontrar um lugar ao sol onde podem descansar, têm que lutar por ele, não podem estar à espera e não se podem zangar por os mais velhos não lhes darem de mão beijada. Aos mais velhos, é a competência deles orientá-los e dar-lhes apenas uma cana de pesca e ensiná-los a pescar. São eles que terão que fazer o pescado. E muitos dos jovens de hoje ficam muito ofendidos com a sua família, com o seu pai e com a sua mãe, e até lhes chegam a faltar ao respeito com os seus irmãos e com os seus amigos, porque não é feita à vontade, não lhes é colmatado aquilo que eles querem. E como não é, eles chutam para canto.
Quando se lhes é agradável, eles aí já concordam. Mas isso é uma ideia errada. Isso passou-se connosco quando nós éramos mais novos e o resultado está à vista. O resultado está à vista é que muitas vezes nós sentimos-nos num caminho fracassado, sentimos-nos num caminho completamente desequilibrados e sentimos às vezes uma falta de força e de motivação para continuarmos a viver a vida. Há outra coisa também que acontece muito connosco, comigo, contigo e com ele, connosco, que é, muitas vezes, nós cometemos determinados erros que nós sabemos e nós temos uma tendência muito grande de chamar a atenção quando alguém comete esses mesmos erros, sabendo de nós e tendo consciência nós dos erros que cometemos e que foram iguais àqueles. Ora, nós devemos nos servir dessa experiência dos nossos erros para chamar a atenção no sentido criativo e não crítico, no sentido de haver uma mudança no caminho e a própria vida provocar nessas pessoas uma mudança de caminho e um envolvimento no caminho mais superior e melhor. Não é, pois, nós estamos a olhar e a ver, olha, eu fiz estas tontarias todas, ele está a fazer essas tontarias todas, e é por isso que algumas pessoas, já com a idade de ser pai deles, claro, muitas vezes não concordam com as suas relações, não concordam com as coisas que eles estão a fazer, porque eles passaram, embora de outra forma, aquilo mesmo. E, portanto, nós devemos de usar a experiência, a maturidade, para não termos que passar pelas mesmas coisas que os outros passaram para crescermos, para chegarmos a algum lugar, para chegarmos lá. Nós temos que chegar lá e temos que ter consciência como vamos chegar lá. Então, muitas vezes, os jovens, os nossos filhos, muitas vezes não nos querem ouvir e julgam-se com uma grande responsabilidade. Mas a verdade é que essa responsabilidade vai ser adquirida com os acontecimentos desagradáveis que a vida lhe vai proporcionar. Inteligente é aquele que, olhando em seu redor e olhando as experiências e os acontecimentos que estão a dar em seu redor, os absorvem para si, os experienciam no seu interior para não passarem pelaquela situação. Por isso, uma das coisas que às vezes acontece na vida é eu não sou capaz. Eu não consigo compreender porque é que aquilo aconteceu. São palavras que nós usamos muitas vezes. Nós, quando usamos estas palavras, nós limitamos-nos, paramos o nosso crescimento. Nós não deveremos dizer eu não sou capaz. Eu posso assumir que não tenho força para realizar aquela ação e que preciso que alguém, e preciso mesmo que alguém me ajude a passar aquela ação. Isso é totalmente diferente. Mas não nunca dizer eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu não vou chegar lá. Como, por exemplo, eu não gosto de mim. Quando uma pessoa diz eu não gosto de mim, está-se a limitar e não consegue ver a sua própria beleza. Consegue ver a beleza dos outros. E isso também é um dos fatores que faz. Eu estou-vos a dar vários fatores nestas jornadas de oração que fez com que a vossa vida dos mais velhos fosse assim. E que fará com que a vida dos mais novos possa ser diferente da dos mais velhos. E às vezes os mais novos ouvem, mas não se ouvem a eles e não pensam. E o que é que acontece? Acontece que mais tarde, quando nós estivermos mais velhos ainda, que vamos precisar dos mais novos e que tudo lhes demos, até o amor e os afetos, eles são incapazes, não têm capacidade para nos retribuir. Então, o que é que eles fazem? Eles fecham-nos numa divisão e deixam que nós realmente soframos no fim da nossa vida. Esquecendo-se, porém, todo o mundo se esquecendo, que, na verdade,
Todo mundo se esquece que chegou à posição que chegou porque outros que eram mais velhos, lhes permitiram e lhes arranjaram forma de chegarem a essa posição. E nunca podemos esquecer que às vezes é aí que nós erramos. Nós erramos no sentido de muitas vezes nós permitirmos que outras pessoas chegam a situações com uma determinada pena, que até o fazemos, e depois acontecem determinadas desgraças na vida à frente nessas pessoas, e nós aí é que ficamos a dizer assim, se a gente não tivesse feito aquilo, que pena, e a sentirmos esse peso de culpa que nem temos que sentir. Porque nós fizemos o melhor que pudemos, nós mostramos, e os nossos jovens portugueses têm muito que aprender. Por isso é que eles às vezes não gostam de ouvir. Porque se nós pensarmos em França, em Inglaterra, naqueles países mais ricos, vocês sabem que os jovens, quando fazem 18 anos, têm de sair de casa e governar a sua vida. Ou respeitam os seus pais e continuam um pouco com os seus pais, depois dos 18 anos. Embora os pais, se eles continuarem a estudar, sejam obrigados a colaborar, e acho muito bem, sejam obrigados a colaborar nos seus estudos e na renda da habitação que eles vão ter se eles continuarem na universidade. É uma obrigação dos pais dar uma mensalidade àqueles filhos. Mas esses filhos também têm uma obrigação, quando esses pais não puderem angariar e não puderem já trabalhar e que lhes falta o dinheiro, a própria justiça obriga esses filhos a dar uma mensalidade a seus pais e a não os abandonar. Isso existe nesses países. No nosso país, não. Nós ainda temos nossos filhos, às vezes com 30 anos e 40 anos, em nossas casas. E, portanto, nós aqui erramos. Porque quando nós, claro, se eles se portarem bem, se eles até forem pessoas educadas, se eles nos souberem respeitar e se eles não querem fazer uma vida, portanto, uma vida a dois com uma outra pessoa, tudo bem. Mas quando eles querem fazer a vida, o que é que acontece na nossa juventude agora? É que eles fazem tudo e ficam em nossas casas. Porquê? Porque eles não têm a capacidade de viver nas suas próprias casas e construir a sua própria família, que nós muitas vezes fizemos isso com muita dificuldade. E eles não querem ter essa dificuldade. E ainda se veem no direito de exigirem, às vezes com 30 anos, aos pais coisas que nunca, até por uma questão de respeito, deveriam de exigir. E ficarem muito zangados. Portanto, isto porquê? Porque na escola a educação, e eu defendo isto acerrimamente mesmo, a educação não deve ser só matemática, história, isso assim. A educação tem que ser a lembrança e o desenvolvimento dos valores morais e da conduta do indivíduo. E as notas deveriam ser dadas as notas mais importantes deveriam ser dadas durante os anos de estudo, através daquele que tivesse uma maior moralidade, que tivesse desenvolvido em si uma maior capacidade de cidadania, uma maior capacidade de respeito, uma maior capacidade de responsabilidade. Isso deveria valer uma nota máxima, por exemplo, ser um asa matemática. Porque há muitas pessoas adultas que são asa matemática que depois na sua profissão cometem os erros impensáveis. E isso é mau. É mau para eles e passa a ser mau para aqueles que dependem deles, ou seja, para a sociedade. Eu sei que estes temas não são agradáveis a ninguém, porque nunca é agradável a ninguém quando alguém nos tenta pôr a responsabilidade dos nossos próprios atos. É muito mais agradável se as pessoas pensarem seriamente numa coisa muito simples como esta, em assumir eles próprios a responsabilidade do outro. Isso é uma alegria muito grande com o outro. Por exemplo, na nossa sociedade portuguesa, eu ontem tinha dito que nós ainda temos muito que crescer e evoluir mentalmente. É evidente que as pessoas estão tão habituadas a fazerem aquilo que querem que passam até a ser malcriadas e a
serem rudes, incompreensíveis na rua. E nós vimos muitos jovens assim. Nós vimos muitos jovens que são mesmo mal criados, são rudes e até são de boas famílias, porque não tem nada a ver ser boa família ou má família. Tem a ver com a personalidade, com a maneira que as pessoas agem e são muito vingativos. É uma coisa extraordinariamente, é que são muito vingativos. E toda a gente, desculpem, mas eu tenho que me coçar. Estou a arranjar sarna, estão a ver? E depois tenho que me coçar. Há muita gente que faz isso. E nós vamos tolerando, mas esquecemos que nós estamos a errar. Porquê? Por uma coisa muito simples. É que eles vão ser os homens e as mulheres do amanhã. Vão ser os pais e as mães dos nossos netos. E nós vamos acabar por ver coisas que não gostaríamos de ver. Acabar por sentir coisas que não gostaríamos todos de todo sentir. E isto é que é uma tragédia a nível cultural. E é estas coisas que a escola não compete só aos pais. Toda a gente pensa que compete só aos pais, mas não, porque depois nós teríamos que analisar quais foram os pais que tiveram condições para fazer isso e quais não foram. Ou qual foram aqueles que, por mérito próprio, alcançaram posições na vida que podem fazer aos filhos, podem estragar os filhos. E aqueles que arduamente trabalham para não estragar os filhos, e mesmo assim a sociedade encarrega-os de os estragar. Então o que é que acontece? Lá está a tal coisa que eu digo. Se na escola, na educação, houvesse a cidadania, houvesse os valores, houvesse a moralidade, houvesse o respeito, houvesse a verdadeira amizade e essas coisas fossem, então, lhes dado nota e essas coisas fossem as mais importantes de qualquer curso, tenho a certeza absoluta que as pessoas, pois, no campo de trabalho tinham outra postura, tinham outro equilíbrio e conseguiam muito mais coisas. Porque depois aqueles que iam para patrões, já sabiam que não se poderiam portar como muitos patrões antigos se portaram, porque isso não ia dar resultado. Mas aqueles que eram empregados também sabiam e nem estavam para isso, para se portarem como nós quando fomos empregados. Porque nós quando fomos empregados até fomos sérios, honestos, muitos de nós, mas outros de nós fomos mesmo pessoas más. Até para os nossos patrões, e não fizemos a folha aos nossos patrões porque não aconteceu. Evidentemente que não podemos generalizar. Mas aqueles que estão bem, e aqueles que estão equilibrados, e aqueles que estão safos no meio disto tudo, muito bem, estão bem. O que nos tem que preocupar é aquilo que está mal. E temos que tentar fazer tudo pelo aquilo que está mal para se pôr bem. É por isso que uma das coisas que se havia de aprender na escola desde muito cedo era as doutrinas políticas todas e as doutrinas religiosas todas, fosse o que fosse, dar a chance da multicularidade, portanto, do multicultural e não só, da aceitação e do respeito de uns para com os outros. E assim a escola formava bons alunos e assim esses bons alunos eram os bons homens e as boas mulheres para amanhã. Não é aqueles alunos que têm nota de 20 ou 19 que são os melhores alunos. Porque nós vimos muitas dessas pessoas que tiveram essas notas que são maus profissionais naquilo que executam. E essas profissões, muitas vezes, que eles executam, são profissões de grande responsabilidade e são profissões que o indivíduo e a sociedade dependem delas. E, portanto, se eles não têm um comportamento seguro e uma atitude segura, o que acontece é que automaticamente existem, pois, muitos problemas sociais. Problemas sociais esses que poderiam ter sido corrigidos na nossa geração. Já que não foram, então incentivamos a geração seguinte a corrigi-los. E isso era bom. Que todos nós pensássemos minimamente, já não digo que levassem isso como um estandarte, pensássemos minimamente, mas minimamente, pensassem minimamente nestas coisas. Porque é o que eu digo. A nossa evolução, o nosso desenvolvimento material e espiritual não está nas grandes coisas. Não está de nós sabermos as grandes coisas. Está em nós
termos consciência das pequenas coisas e de sabermos lidar com essas pequenas coisas. Quando nós soubermos, porque é o abecedário da vida. Ninguém consegue ler sem aprender o abecedário e a juntar as letras. Também ninguém consegue viver uma vida equilibrada, em paz, de sucesso, se não souber o abecedário da sua própria essência e da sua própria existência. E, portanto, é nestas pequenas coisas que eu tenho falado nestas jornadas de oração, que parece não terem importância nenhuma, que são vitais, são a pedra basilar da nossa casa, da nossa vida. E nós, muitas vezes, não lhes damos atenção, nem sequer pensamos nelas, nem sequer tentamos fazer, de alguma forma, uma mudança em nossa vida para que a nossa vida seja boa. Às vezes, pelo contrário, escolhemos oportunidades ou escolhemos atitudes e ações na vida que nos vão beneficiar temporariamente, mas que depois, para o fim da vida, nos vão, como que um castigo imposto por nós próprios, nos vão prejudicar muito. Por isso é que nós devemos, na verdade, pensar nestas pequenas coisas que vamos conversando. Porque são estas pequenas coisas que são o alicerce da nossa vida. E assim, tenho a certeza que muitos, e nós podemos fazer estas mudanças, seja em que idade for, muitos de nós ainda poderia ter grandes momentos de felicidade aqui na Terra, grandes momentos de abundância na Terra, se mesmo agora começasse a sua transformação. Então, se nós começarmos a conversar com os mais jovens e a fazê-los pensar, então nós podemos, quando chegar a nossa hora, ir descansados, porque sabemos que na Terra fica um movimento energético muito positivo. Não é irmos tristes quando vamos e partimos daqui, porque vamos preocupados com os problemas existentes no seio das nossas famílias e da nossa sociedade, o que não é de todo também uma certa, não é de todo, ou não mostra de todo uma certa maturidade da nossa parte. É por isso que nós devemos fazer atenção e muitas vezes pode não parecer de todo interessante e não ser muito interessante estar assim comigo quando estou a fazer a oração. Devemos estar todos, mas assim, quando estamos a conversar, porque eu tenho consciência que cada um de vós tem uma visão, uma forma de ver as coisas. Eu não estou a dizer que a minha forma está errada, porque eu nunca disse a ninguém qual é a minha forma que eu tenho de ver as coisas, ou seja, qual é a visão que eu tenho mesmo do mundo e dos comportamentos individuais. Eu nunca digo isso. Eu mostro as coisas que poderão acontecer quando as pessoas entendem e querem que aconteçam. Ou quando as pessoas, na sua inconsciência, acabam por desequilibrar a sua própria vida, muitas vezes por teimosia, muitas vezes por enganos e muitas vezes por pressupostos. Os pressupostos não podem existir em nós, quanto seres viventes e quanto seres crescentes, evolutivos. Os pressupostos não podem existir, e nem os ses. Tem de existir uma certa realidade. Eu tenho que saber exatamente como posso e devo tomar banho, a água que devo gastar, o sabão ou o produto que devo usar. Pode haver um produto melhor daquele, mas eu tenho que ter consciência que eu não tenho acesso àquele produto e isso não me vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou cheirar bem na mesma e vou-me limpar. Mas eu não posso limpar os meus olhos, a minha cara, o meu rosto. Eu tenho que me limpar todo o meu corpo e toda a minha essência. E um bom banho é mesmo não só para limpar o corpo, mas é um momento em que nós, com a água, podemos nos envolver, nos interrogar e
podemos desenvolver o nosso processo criativo e podemos, inclusive, encontrar respostas para aquilo que muitas vezes andamos a perguntar e à procura. Tem de ser nós a fazermos as coisas e há muitos métodos de fazer, hoje dei alguns, amanhã falarei noutros. Agora vou dizer assim, pronto, é isso mesmo, Santo Jorge, muito obrigada por me ter dito, tenho que beber água e vamos passar para a oração. Vamos passar para a oração e vamos fazer a oração conforme eu vos costumo dizer. Vocês pensam lá nas vossas coisas, nos vossos trabalhos, na vossa vida, nos vossos familiares, na vossa saúde, no vosso equilíbrio financeiro, afetivo. Não tem mal nenhum. Pensem, desejam e tentem compreender como alcançar, porque vocês vão chegar lá. Eu faço a oração por todos e faço à minha maneira, como eu costumo dizer, à maneira que eu sinto, não é? Agora, vocês também podem só fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, assim. Desde que, a partir do momento em que entramos em oração, estejamos todos unidos através da oração, é que a oração resulta. Eu já vos disse numa jornada de oração que os médicos nos Estados Unidos, muitas vezes na receita, põem lá peça ao seu grupo de oração, se pertencer a algum grupo de oração, peça ao seu grupo de oração que faça oração por si. Não é por acaso que os médicos põem isso, porque foi estudado o poder real da oração. Portanto, cada um pode orar, e se nós virmos, a América é muito religiosa em todos os sentidos, tem várias religiões, mas uma coisa tem fundamental, é que nas suas orações são criativos. Eles criam um momento, um espaço. Às vezes ficam mais naquilo que a Bíblia diz, não vão para além disso, mas a maior parte das vezes eles vão para além disso. E pena é que depois lhes suba qualquer coisa à cabeça que não sei vos explicar e eles às vezes desviam do reto caminho. Isso é que é pena. Mas que não nos suba a nós e que nós saibamos ser mesmo irmãos, saibamos ser sobretudo amigos uns dos outros e saibamos compreender a nossa própria vida para, quando for preciso, conseguirmos, de alguma forma, colaborar para a evolução da vida de outras. Então eu vou iniciar a oração, esperando que vós vos concentrais nas vossas orações para unirmos aqui um conjunto de energia para, sobretudo, os homens e as mulheres que estão a trabalhar arduamente na descoberta da vacina, para que possam ser intuídos, para que possam ter a melhor vacina e que a vacina depois possa ser distribuída por todo o mundo de igual modo e rapidamente, para que não haja tanta mortandade, porque senão nós não prendemos as coisas. Embora neste momento e nestes dias não tenha sentido grande preocupação, tenho uma grande preocupação e sou sincero a dizer-vos para o próximo inverno. Portanto, vamos ver se os homens e as mulheres de boa vontade e que nos governam têm a sensatez e a inteligência de conseguirem perceber essa situação e de não serem egoístas nas coisas que se põem a fazer e serem humanos e, principalmente, aparecer sempre na mente deles que é o indivíduo a trabalhar que faz com que o país se reequilibre na sua fase financeira, mas também na sua fase cultural, na sua fase dos valores morais, que têm que ser outra vez sentidos e vivenciados por todos os homens, por todas as mulheres e por todas as crianças do nosso país e dos países que existem neste planeta Terra. Os bons mentores espirituais muitas vezes descem e os bons amigos espirituais, os anjos, descem é uma maneira de ser, mas muitas vezes descem a esta terra para tocar no coração dos homens, das mulheres e das crianças, para que eles tenham uma maior consciência da sua própria vida, para que assim possam estar preparados para as batalhas da própria vida e para as guerras da própria vida, que
É esse andamento de coisas que provoca a evolução, o conhecimento e que provoca em si a luz e a consciência de que não estamos aqui por estarmos, de que todos estamos aqui porque temos um propósito de vida. E isso nunca é demais evocar e pedir que isso nos seja lembrado constantemente em nossas vidas, que nós sejamos tocados constantemente em nossas vidas para nos lembrarmos disso mesmo e para nós conseguirmos nos libertar destas amarras que muitas vezes se atravessam em nosso caminho e destes obstáculos, muitas vezes criados por situações que nós, numa altura destas em que já somos minimamente evoluídos, nós numa altura destas já deveríamos ter consciência de como ultrapassar todos os obstáculos. Não quero de forma alguma esquecer ninguém, quero que todos sejam lembrados. Gostaria muito de ter notícias de alguns que há muito não tenho. Gostaria que me fossem enviadas essas notícias pelos campos espirituais e, assim, no campo terreno, uma vez que os campos espirituais funcionam perfeitamente. Também preocupa aquilo que está a passar noutros países que estão em maior dificuldade, em que os seus governantes estão a ter atitudes muitas vezes desumanas e incompreensíveis, sem críticas, mas que eles possam ser visitados pelos seus anjos da guarda. E os seus anjos da guarda possam ter a força necessária de conversar com eles e eles de os escutar para que eles transformem as suas atitudes e para que eles ajudem melhor o povo. Há uma consciência generalizada que às vezes é preciso aparecer em todo o mundo, todas estas coisas, para muitos evoluírem, mas também há uma consciência de que não é preciso resignarmos-nos e não é preciso aceitarmos de olhos fechados. Nós somos seres individuais, somos indivíduos únicos, somos essências, somos detentores de uma inteligência e de muitas vidas já passadas nesta terra. Nós não estamos cá pela primeira vez e muitos de nós não estarão cá pela última vez. Por isso, anjos guardiões, esperamos em vós, não no sentido de vos pôr em vós as nossas responsabilidades e a nossa vida, mas no sentido de sentirmos o vosso abraço e, com o vosso abraço e o vosso toque, a explodir em nós o amor, as emoções, os valores, para que nós possamos concluir todas as nossas tarefas e concluir a nossa vida. Para aqueles que de alguma forma deixaram este planeta e que deixaram memórias, que saibamos aproveitar as memórias construtivas e positivas, que não mexamos nas outras memórias, não mexer nas outras memórias e saibamos também auxiliá-los de modo a que eles possam se encontrar com eles próprios e de modo a que eles possam seguir o seu caminho e, quiçá, voltar de novo à Terra com outra personalidade, outro nome, noutro país, com outra família, sendo sempre o mesmo ser. Porque nós somos seres espirituais que vivemos uma eternidade e várias existências nesta Terra, mas somos sempre nós próprios, só que vivemos em situações diferentes às atuais e às anteriores. Nós vivemos situações diferentes, nós estamos a reequilibrar as nossas vidas, por isso é que é necessário a vossa presença amorosa. Ao grande Pai agradeço, à grande Mãe agradeço, ao Yin e Yang, ao princípio e ao fim. Agradeço à Terra, porque é ela que nos acolhe. Agradeço à natureza, agradeço ao reino mineral, vegetal e animal, ao reino humano e agradeço ao reino espiritual. E agradeço muito, muito, e nós todos temos de ter essa gratidão
pelos 5 elementos da natureza. A água, que é essencial à nossa vida e à presença nossa aqui na Terra. Ao fogo também é essencial. À terra, que é mesmo essencial. Ao ar, que é um mais forte de todos com a água. E ao fogo também. E ao fogo, porque sem ele nós não conseguimos ter no nosso corpo a temperatura ideal para vivermos. E depois ao 5º elemento, que é a essência do amor. E por isso eu agradeço profundamente, e nós, muitos agradecem profundamente, a essência do amor que nos banha a todos os momentos. Por isso, o nosso agradecimento a todos os homens, a todas as mulheres e a todas as crianças, e a nossa intenção de afeto para eles que habitam nesta terra e precisam de situações benéficas, de modo a que eles próprios se possam encontrar e possam também ter uma vida equilibrada, independentemente de os conhecermos ou não conhecermos. Nosso agradecimento ao tudo e a todos. E conscientes de que somos capazes de levar o nosso barco por este rio e este mar em tempestade, e conscientes que chegamos a bom porto, agradecemos ao nosso próprio corpo e à nossa própria existência, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos irmãos e a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a nossa formação intelectual, para a nossa formação espiritual, para a nossa formação moral, que hoje todos possam, de uma forma muito subtil, serem tocados e realmente conseguirem, ao ser tocados, possam explodir de luz e nas suas mentes possa aparecer essa luz, essa paz, esse bem-estar, essa saúde tão necessária e essa abundância em todos os sentidos. Bem-aja a todos aqueles que comigo estiveram, bem-aja ao todo e a todos, e bem-aja ao desconhecido e ao conhecido. E chegamos a mais à 58ª, à finalização da 58ª jornada de oração. Espero que tenha sido útil a nossa reunião. Eu não espero, eu sei que é útil. E espero que vocês realmente, todos também, amanhã ao despertar, estejam mais fortes, estejam com alguns problemas já a caminho de serem resolvidos e que vocês, é meu desejo sincero, que vocês encontrem, enquanto dormem, a resolução para aquilo que vos está a incomodar. Mas também espero a vossa proteção. Espero realmente que vocês sejam protegidos e que, se possível for, vossos familiares também. É um desejo muito meu, que por um dia não haja nada de mau, que seja tudo bom. Já temos outros dias para ter coisas más. Bem-aja a todos. Uma grande bênção espiritual, um abraço fraterno e nunca vos esqueçais, vos amo muito, mesmo muito. Até amanhã, à mesma hora, mais 10, 15 minutos, menos 10, 15 minutos, está bem? Até amanhã. Beijinhos e abraços para todos. Muitíssimo grato. A minha gratidão para convosco. Um bem-aja e bênçãos muito especiais para vós. Até amanhã, mais 10 minutos, menos 10 minutos, mais 15 minutos, menos 15 minutos, mas são os 10, eu gosto dos 10. Até amanhã.